Dia, meu nome é Roberto Antônio de Oliveira, sou do Centro de Estudos Espíritas, do Grupo Centro de Estudos Espíritas da cidade de Olambra, aqui na cidade de Olambra. É uma cidade linda, maravilhosa, charmosa, troquei eu só por aí, você já tem uma ideia, o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, por Olambra, que também é muito maravilhosa. Então, nós estamos... Janete, bom dia a todos os outros. Hoje não teremos o Instagram, porque nós precisamos de uma ferramenta a mais, né? E com a ausência da Leila, registramos aqui a redução dos nossos problemas, mas para compensar, aqueles que nos assistem pelo Instagram também poderão nos ver mais tarde, já em gravação, pelo YouTube. Uma justificativa que vocês merecem. Daí eu tê-la fornecido agora. Então, nós estamos falando sobre um pioneiro do Espiritismo. Bom dia, amigo Pedro. Tudo bem, meu querido? Cirlei. Tenham um bom dia a todos. Nós estamos falando, como eu dizia, do pioneiro do Espiritismo, que a gente fala um dos, né? Neste caso é o, porque foi aquele que falando de uma maneira bem simbólica, ele tocou o movimento espírita e, na verdade, ele plantou a semente do movimento espírita em terras brasileiras. Estamos falando de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Então, bom dia Cirlei, Laudinária, já falei, Cirlei, Laudinária. E aqui nós vamos, então, dar continuidade para aqueles, eu acredito que toda Laudinária, talvez não, né, Laudinária? Então, nós estamos falando nessa semana sobre o Luiz Olímpio Teles de Menezes. Então, chamando-os, para não ficar nomeando ao todo, que é um nome muito bonito, não tenha dúvida, mas vamos abreviadamente referirmos-nos a ele como sendo Teles de Menezes. E Teles de Menezes nasceu na antiga capital do Brasil, Salvador, no ano de 1825, dia 26 de julho. Então, ali nós tínhamos já o Brasil liberto de Portugal, era o Império do Brasil, então o imperador Dom Pedro, né? Muito bem. E aí, mas ele teria nascido de quem? Vamos relembrar? Ele era filho de um oficial do Exército, Fernando Luiz Teles de Menezes, e a sua mãe, Dona Francisca Umbelina de Figueiredo Menezes. Mas aí, bem cedo ainda, ele resolveu seguir a carreira militar. Naturalmente, teve a inspiração do seu pai, por influência, né, paterna, naturalmente um bom pai, um bom profissional, e ele se viu ali, mas então ele se inscreveu-se no curso de artilharia. Mas adivinhem, muito pouco tempo depois, ele deu novo rumo ao seu espírito empreendedor. Como? Dedicando-se ao magistério particular e às letras, como veremos mais adiante, muito necessário para o mistério que lhe estava reservado como espírito missionário reencarnado, ouso afirmar, para este propósito maior de sua vida. Porque todos nós, enquanto espíritos, temos um propósito, um planejamento reencarnatório. É lógico que existe também os efeitos, ou melhor, umas situações chamadas de atribuições colaterais que vão acontecendo em paralelo. Mas o espírito já tem que ser portador de uma bagagem, já o dissemos em outros momentos. Mas então o Olímpio, o Teles de Menezes, né, concordamos assim, Teles de Menezes, por vários anos, ele foi professor de instrução primária e de latim, tendo publicado inclusive um compêndio, a Ortoépia da língua portuguesa. Nós sabemos que a língua portuguesa clássica, conforme os eruditos, né? Ela prima pela ortoépia e pela prosódia. Ortoépia é a maneira de escrever corretamente. Orto quer dizer grafar, né?
E é, também pela pronúncia correta, ortopeia e prosóide, enfim. Aí então ele falava, além disso, mais algum idioma, Roberto? Sim, falava o inglês, o francês, naturalmente, o espanhol e não podia deixar de ser também, o latim. Então, nós sabemos que existe na arte de escrever uma profissão chamada de estenógrafo. Estenógrafo é aquele que ele registra em texto o que a pessoa vai falando, na velocidade em que ela fala. Mas então o Teles de Menezes, ele interessa-se pela estenografia, estudando-a sem um mestre, aí nós vemos, né? Será? E as bagagens de outro tempo. Falar alto neste momento, né? Mas aí logo se revelou muito habilidoso nessa arte, sendo então convidado para exercer a profissão muito rara naqueles tempos, a Assembleia Legislativa da Bahia, no seu estado, na sua cidade natal, em Salvador, né? E a cujo serviço permaneceu durante apenas 30 anos. Deveria ser um excelente estenógrafo, concordam? Mas, além disso, ele era um autodidata por excelência. Só relembrando Sócrates, que ele diz o seguinte, Platão, aliás, o seu discípulo maior, né? Ele dizia o seguinte, que estudar é relembrar. Então ele, autodidata, Teles de Menezes, né? Acumulou muitos e variados conhecimentos, e isso é o que está registrado, né? Então nós fazemos a leitura interpretativa. E que aí daí veio respeito e consideração por muitas pessoas daquela sociedade soteropolitana. Hã? Soteropolitana? Sim, quem nasce em Salvador, adjetivo gentílico. E quem nasce no Rio é carioca, no estado do Rio é fluminense. Quem nasce em São Paulo, capital, paulistano. E aí, paulista, no estado do Rio. E quem nasce em Salvador é soteropolitano. Baiano também, porque é estado da Bahia, particularmente na cidade do Salvador. Mas, e aí alguém pergunta, mas vocês não falaram nada. Claro, estamos no segundo dia, estamos começando a falar, mas um dado importante, porque a mulher ou o homem, eles necessitam de relacionarem-se. E quando se relaciona aos pares, fica tudo mais fácil. Então ele casa-se. Casou 2 vezes. A primeira vez em 1848, um século depois eu renasceria, uma curiosidade, né? Eu até uso esses mnemônicos para registrar essas datas maiores. Então, em 1848, portanto, aos 23 anos, casa-se com Dona Amélia Xavier de Menezes. E mais tarde teria um segundo matrimônio com Dona Elisa Pereira Figueiredo Menezes. Então, deixa eu ver aqui só um instante, por favor. Quem mais temos presente? Olá! Maria Dolores Robles. Muito bom dia, Maria Dolores. Maria Dolores, você não estava ontem, nós estamos falando sobre Luiz Teles de Menezes. Bom dia também, Leondina. Estamos aqui hoje sem a Leila, tá? Without Leila. E a Sueli também, muito bom dia também, Sueli. E também junto com a Laudinária, né? Tem o Evaldo Júnior, né? O Everton, a Sandra e a Menaide. Bom dia a todos vocês, já excelente companhia, né? No que diz respeito a vocês, é claro. Quanto a mim, tenho cá as minhas ressalvas, mas procuro fazer-me mais receptivo. E também para Mara Fernandes, né? E o Arnaldo Reis,
não poderia faltar, né? My friends, bom dia também, good morning, my friend. A wonderful day for you, too. Então, que Deus abençoe. Então, a Leila, sim, será abraçada no retorno. Continuando, então, para nossa preleção da manhã, Luiz Olímpio Teles de Menezes, ou Teles de Menezes, casou-se então 2 vezes. Né? Mas, como eu disse, ele dedicou-se também ao magistério, participando ardorosamente da campanha contra o analfabetismo. Veja que essa luta, gente, contra o analfabetismo é uma luta mais do que centenária, né? Embora reduzidos, ainda temos nossos irmãos aqui em terras brasileiras que ainda não conhecem o próprio alfabeto. Então, a necessidade de alfabetização é permanente. E também ele incentivava a literatura entre os jovens. E nós ficamos saudosos desses tempos, né? Que a literatura fazia parte do currículo. E nós nos debruçávamos com prazer para adquirirmos os conhecimentos daqueles que lustraram o idioma, as letras, né? E aí brincavam com as palavras, dando-nos a poesia, os poemas, as rimas, né? Tão enriquecedoras e que parece que canta na nossa memória. Né? Mas aí também ele atuou como jornalista, e seria muito importante, porque mais tarde ele viria fundar o primeiro periódico espírita, e embora bimestral, mas bem volumoso, e falaremos com ele sobre isso, aliás, adiante. Então, ele escreveu em vários jornais e revistas lá da imprensa local e leiga também, né? Leiga da cidade do Salvador. Agora, em 1872, ele escreveu durante um ano, né, no Diário da Bahia, também no Jornal da Bahia, este um pouquinho mais de 53 a 78, portanto, como 25 anos, né, como jornalista. O primeiro, que era o Diário da Bahia, era liberal. Agora o segundo era conservador. E ainda no Interesse Público, era um outro periódico da sua época, durante 10 anos, de 1860 a 1870. Então, era um leitor, um escritor, um jornalista muito prolixo, né? Então versátil, para se fazer presente nessas vertentes. Naturalmente, todo periódico, jornal, revista, ele tem lá o seu propósito, tem o seu público-alvo, né? E leva também uma mensagem diferente por esse mesmo motivo. Mas ainda fez parte da redação da época literária. E ele, literato como era, né, apaixonado pela literatura, não poderia deixar de ser. Aí como escritor, né? E também sendo o seu principal redator. Então, nesta revista, que revista? A Época Literária, ele publicou ainda sem muita experiência, e quando ainda não era espírita, nas páginas 24 e seguintes, em folhetins, até o capítulo 18, melhor, capítulo 8, a novela Os Dois Rivais, eram folhetins. Eu via de uma época um pouco adiante, é lógico, né, um século depois, mas ainda gostava das chamadas radionovelas, né? Mas telenovelas adiante, mas antes, e nem existia ainda os HQ, que é as histórias em quadrinhos, né? Mas já existiam folhetins, as chamadas novelas, né? Capítulo 8, pelo menos, que ele participou, Os Dois Rivais era o título. Nós continuamos, né, como iniciamos ontem, fazendo uma pintura biográfica do Teles de Menezes, para que a gente venha perceber mais adiante, assim, olha, agora caiu a ficha. E quando acontecer isso, ele então irá abraçar por inteiro a literatura e outros instrumentos de escritos, né, mas a favor da divulgação da Boa Nova aqui no Brasil.
Então, em setembro de 1849, e aí ele contava 24 anos, um distinto grupo de associados, entre os quais se destacava ele, jovem Olímpio Teles de Menezes, né, fundou a Época Literária. Ele fala assim, olha, eu tenho muito prazer em escrever para os outros e nos periódicos, né, nos veículos dos outros, agora escrever no nosso. Então, aí, com esse grupo de idealistas, né, e associados que ele distinguia, portanto, um grupo distinto, é a Época Literária. Era um jornal, mas um jornal de caráter já vai mudando, né? Já deixa lá as linhas liberais, conservadora e também os folhetins para um caráter mais nobre, vamos assim colocar, né? Que é o caráter científico, literário e histórico, com dissertações muito, me aprecia isso, me seduz, né? Com dissertações sobre as belas artes. Quando a gente fala em literatura, a gente fica assim como que meio chumbado, né? Mas o que quer dizer literatura? É a arte de bem escrever, de interpretar e também sermos seletivos no gênero em que a gente se propõe a escrever. E ali ele era bem eclético e também contava com um grupo competente, como disse, foi um grupo de associados distintos, né? Então, falando para escrever sobre a história, a literatura e também sobre a ciência. Até teria muito a ver com o tripé da doutrina espírita, né? Ciência, filosofia e religião. A literatura faz uma incursão muito profunda nas letras filosóficas também, né? Então, essa publicação, a Época Literária, teria que ter um patrocinador. É claro, né? Isso requer empenho pessoal, competência, mas também um capital. Então, o Visconde da Pedra Branca, que ele era conselheiro de Sua Majestade, o Imperador Dom Pedro II, e grande protetor das letras pátrias, ele então viria patrocinar. Então, sob os auspícios do Visconde da Pedra Branca, viceja a Época Literária. E aí também viria ele como principal, ou talvez o único patrocinador, carreado influências de personalidades com os quais convivia, né? É como que ia dizer, olha, está nascendo uma criança, eu sou o padrinho. O nome é Época Literária, vocês precisam ler. Então ali, essa chamada influente personalidade, eu não quero conhecer, e ali também viria a contribuir, também com artigos, ensaios e outras matérias pertinentes, né? Mas aí Teles de Menezes já estava casado, né? Falamos que ele se casou com Dona Amélia Xavier, e publica também, já replicando, né, nessa época literária, a novela Os Dois Rivais, que foi, sem dúvida, o mais entusiasmado do grupo, ele, né, o verdadeiro dirigente do jornal, escrevendo substanciosos editoriais, ou seja, de conteúdos para disseminar a cultura, a sabedoria, né? E aí também aproveitava-se para, fazendo já parte desse movimento literário, porque adiante ele viria a encontrar com muitas opositores, né, ao movimento espírita que ele viria de implantar, e ele precisaria então cativar estes leitores e também pessoas que trouxeram a sua contribuição para que a época literária acontecesse. Mas apesar dos esforços do ator juvenil, do jovem, né, recém-casado, literato,
Teles de Menezes, essa empresa tão bem principiada malogrou ante o que a incompreensão quase que geral do público e dos críticos invejosos. Porque a inveja, como conta a lenda da raposa, do cacho de uvas, né? As uvas estavam muito altas, ela não conseguia alcançá-las, estavam suculentas. A raposa diz, não deve prestar. Está duras, azedas, né? Então os críticos movidos pela inveja não são, em sua essência, críticos abalizados, críticos competentes, porque estão envolvidos pela paixão. A inveja é o fruto de uma dessas paixões. Então, a época era menos uma folha literária entre as pouquíssimas então existentes na Bahia, muito poucos. Né? Então o tempo galopa, chamada nas fieiras do tempo, né? Então, nas ampulhetas do tempo. Aí chega a data de 3 de maio de 1856. E nessa data ocorre a instalação solene do antigo Instituto Histórico da Bahia, porque a Bahia já fez história até aquela época, né? Porque afinal já havia 3 séculos e meio que a frota de Pedro Álvares Cabral tinha aportado em Porto Seguro. Então havia uma história e essa história tinha que ser preservada. E aí é instalado o Instituto Histórico da Bahia e quem está presente, claro, o Teles de Menezes. Então, ele congregando, esse instituto congregando em seu seio as mais altas figuras da inteligência e da cultura baiana, teve como primeiro presidente o arcebispo Dom Romualdo Marquês de Santa Cruz. Nós estamos vendo aí uma pessoa só, 2 personalidades, um arcebispo e um marquês, um nobre e um religioso. Muito bem. Aí Teles de Menezes tem o seu nome proposto em 1857, com 32 anos de idade, para sócio efetivo dessa magna entidade, que é o Instituto Histórico. Sócio efetivo, porque tem às vezes sócios honorários, tem os sócios mantenedores, mas um sócio efetivo é aquele, enquanto estiver vivo e salvo, aquilo que está estabelecido nos estatutos, não sendo contrariado, ele continua sócio. E o mesmo também aconteceria com tantos homens de cultura do seu nível ou próximo à sua época. Então, ainda muito dedicado aos estudos, Teles de Menezes veio se interessar pelos chamados fenômenos inexplicáveis que ocorriam em todos os continentes, que chamaram a atenção da humanidade. E aí, o que seriam esses fenômenos? As mesas girantes e falantes. Ontem até nós dissemos que chegaria ao Brasil, como não poderia deixar de ser. Então, na época de implantação da doutrina espírita na França, que é o berço do espiritismo, Teles de Menezes manteve relações de amizade com espíritas franceses, inclusive com o próprio Allan Kardec. A Leila citou ontem um tradutor do idioma francês para o português. Nós falaremos sobre ele mais adiante, outra vez, referiremos, mas lembramos-nos que era uma pessoa esclarecida e espírita convicto. Como? De onde vem essa convicção? Uma prova inequívoca. Ele era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, embora já com o pé aqui no Brasil. Vamos ver isso adiante. Então, o compartilhamento de ideias, a troca de ideias entre o Brasil e a França propiciou a chegada na Bahia das tendências filosóficas, culturais,
fazendo com que Télio de Menezes se tornasse sócio honorário correspondente aí de uma instituição científica na Itália, que era a Sociedade Magnética Italiana, filiando-se também, igualmente, a várias outras entidades espíritas e espiritualistas europeias. Então o moço não era sossegado não, né? Estava aqui no Brasil, mas já, digamos, com as suas âncoras nas terras europeias, quiçá de lá ele tenha vindo para o Brasil aqui renascido como Luiz Olímpio Teles de Menezes. E então, vou dar aqui mais um alô, já fechando o nosso tempo, né? A Leila, se estivesse aqui, estaria, nossa, mas o tempo acabou. E realmente, a ampulheta do tempo, né? Nós somos escravos, né? Então, Sueli Aparecida, muito obrigado, mandando aqui um good morning para vocês também, muito particulares, a todos aqueles que com muito carinho, que são todos vocês, nos prestigiam diariamente. E vamos também, aí temos presente, né, ou também a Eudócia, a Desirê, o Derian, e todos vocês aí do grupo desse querido amigo Arnaldo Reis, que nos prestigiam diariamente. Então vamos aqui fechando por hoje, amanhã retornaremos, né? Quem sabe, né? Com aquela que hoje não pôde estar do meu lado. Então, assim sendo, deixo já um registro dos nossos apreços, nosso carinho, um abraço, agradecendo sempre a Deus, porque a gratidão tem que estar presente na ordem do dia, né? A gratidão pela lembrança, pelos amigos, pela presença, embora virtual, já que neste momento, e talvez até por isso mesmo essas relações tenham se ampliado através das ondas artesianas, dos bits e bytes aí da internet. Então, nossos agradecimentos sempre a Deus por essas oportunidades e que enquanto estivermos aqui, empenhemos-nos por evoluir. É para isso, gente, que renascemos. Um abraço a todos, queridos amigos e amigas, e até amanhã, com a graça de Deus, se assim Ele o permitir. Até lá.